Bom, esse aqui, agora, então, assim, partindo dessas premissas de que a escola deve ser vinculada à realidade, de que ela não pode pensar, se organizar a partir apenas de um querer do professor, de um querer do diretor, de um querer da secretaria, mas realmente que ela reflita o que é vivo, o que é real ali na escola. Nós sugerimos, né, que foi desenvolvido nas escolas do Movimento Sem Terra, um trabalho muito bom, e eu tenho uma experiência com eles também, lá no assentamento lá da Bahia, que é o inventário da realidade. Então, esse inventário da realidade, o pessoal do MST ele disponibilizou. Depois a gente também pode disponibilizar para vocês o roteiro, como faz e tal. O que nós estamos sugerindo aqui? É que para conhecer uma escola, para a gente saber qual a sua demanda real, a gente não faz isso sem fazer pesquisa. Então, para eu entender, eu posso até começar a aula lá, você vai dizer assim, mas eu fui designada para uma escola do campo e eu cheguei lá, eu ainda vou esperar fazer um diagnóstico para eu começar o trabalho? Não, você pode começar a sua aula e no decorrer do seu trabalho você vai trabalhando na perspectiva de fazer um inventário, de conhecer essa realidade, né? Como é que a gente pode conhecer a realidade? Um dos instrumentos de conhecimento da realidade, da escola, do entorno, da região, é o inventário da realidade, né? Então, o inventário da realidade, ele constitui, esse inventário da realidade, ele é trabalhado também pelas escolas famílias, agrícolas. Então, as várias instituições, várias organizações do campo já têm essa tradição de trabalhar com esse inventário da realidade, que é estudar efetivamente o que é a realidade onde a escola está inserida, né? Então, ele é uma ótima ferramenta para levantar registro, organizar material, levantar os registros não só da escola, mas da escola e do seu entorno. É importante lembrar isso, da escola e da comunidade onde ela está inserida. Então, no inventário, a gente pode levantar dados tanto qualitativos, né, quanto quantitativos, né? Por exemplo, a gente pode inventariar os bens que a escola tem e a comunidade, a questão de que valores aquela comunidade preserva, né? Quais são as produções econômicas que essa comunidade tem. Ela produz cacau, ela produz café, ela produz piqui, ela produz peixe, ou seja, o que essa comunidade produz, né? Quais são as produções econômicas, quais são as produções culturais, é importante lembrar isso, quais são as produções sociais, que recursos naturais ainda existem naquela comunidade, né? Que nascentes, que espécies de recursos naturais ainda tem ali, de pessoas, como as pessoas realizam o seu trabalho, quais são as lutas desenvolvidas, quais são os hábitos que essa sociedade tem, aquela comunidade tem, quais são os costumes, que conhecimentos eles têm, e já mostra que tem, porque aí a escola pode ajudar a melhorá-los, né? Quais as atividades agrícolas que eles desenvolvem, quais são as atividades industriais, agroindustriais, e que muitas coisas, que conteúdos as crianças já conhecem, conteúdos de escola mesmo, né? Quais os livros que os estudantes já leram, quais os que eles não leram, qual é as músicas que os educadores gostam, que as crianças gostam, que a comunidade gosta. Ou seja, no inventário você pode fazer um roteiro bastante amplo para pensar, para conhecer mesmo a realidade que a escola está inserida. Então, o inventário da realidade, ele pode contribuir para que a escola não desenvolva sua tarefa de forma separada da vida, né? Então, o inventário vai fornecer para a escola aquela matéria-prima necessária para que a escola se debruce e diz, olha, a realidade aqui é essa. Então, a partir disso aqui, que revelou a pesquisa da realidade, nós podemos desenvolver um trabalho, né? De forma que a escola responda às expectativas da comunidade, né? Muitas vezes a comunidade não defende a escola porque ele acha que a escola não resolve, não ajuda, né, na melhoria de sua vida. Então, as pessoas passam a separar-se da escola. Então, o inventário, ele ajuda nesse debate de que a escola pode se articular junto da comunidade. Mas essa ligação entre a escola e a vida, né, o trabalho, a luta, a organização social, precisa de uma formulação pedagógica, né? Ou seja, séria. Não dá para a gente apenas ficar estudando a realidade, se perdendo, e só apenas na conversa, no bate-papo, apenas na discussão, e a gente não pensar a articulação da apropriação do conhecimento. Então, assim, é importante lembrar que a gente já explicou no interior que esse partir da realidade é que essa realidade ela tem que mostrar para nós qual é o caminho que a gente tem que aprofundar os conhecimentos. Então, conhecer a realidade não substitui
o conhecimento científico. Esse conhecer a realidade é justamente para a gente entender onde é que estão os limites e, a partir disso, a gente buscar na ciência, buscar no conhecimento sistematizado as respostas, buscar na história as respostas para ajudar aquela comunidade a achar as questões. Então, assim, a gente está chamando bastante atenção para que esse estudo da realidade não se torne um lugar apenas de bate-papo e de sair da sala de aula e das crianças, não é só um método, não, ele precisa ser uma formulação pedagógica que dê conta de responder essas demandas e que também responda à necessidade de aprofundamento do conhecimento que as crianças, os jovens e os adultos têm naquela escola, naquele meio, né? É fundamental que a gente, ao realizar o inventário, ele é uma forma, né? O inventário é uma forma da gente articular, então, o trabalho com a questão do conhecimento, né? Com a questão do ensino, com a questão da participação dos estudantes na condução da vida escolar. Então, o inventário ele vai permitir bastante coisas, né? Não sei se vocês observam que o inventário, como atividade pedagógica, ele vai ajudar a gente a pensar todas as coisas desde a aula 1, desde a forma de formulação para o trabalho, que a gente discutia lá na aula 1, a questão agrária, a problemática da terra, o meio ambiente, modelos de desenvolvimento, a questão do direito à educação, que a gente discutiu na aula 3, a questão da legislação, os princípios, enfim, ela ajuda a gente a pensar uma totalidade, né? Porque, além da escola construir, a escola precisa ajudar a gente a construir esta formação humana. A escola tem que ser esse lugar de construção da formação humana nas suas várias dimensões. A gente chama de multidimensional. Não é só a dimensão do intelecto, é a dimensão das posturas, é a dimensão dos valores, é a relação com a comunidade, é a relação com a questão ambiental, é a relação com outros seres vivos. Então, a escola tem que ser esse centro cultural de referência para a comunidade. A comunidade tem que entender que a escola é esse polo de difusão cultural, né? Então, a realização do inventário e do trabalho pedagógico com o inventário exige um conjunto de sujeitos, né? Exige um trabalho coletivo, né? Isso é importante dizer, que ela parta de uma base comum, objetiva, detalhada, com informação, um roteiro bem organizado, né? Nós não vamos detalhar um roteiro aqui hoje, mas esse roteiro pode ser construído a partir da própria realidade que vocês estão inseridos, né? E de informações sobre a realidade a ser trabalhado no plano de estudos. Então, assim, o inventário da realidade ele pode durar o ano inteiro, né? E ele pode apresentar demandas de estudos para vários anos, né? Pode apresentar demandas de estudo para vários anos, e de estudos e de consulta, e de reflexão e de sistematização, para a gente não achar assim, a gente fez o inventário, parou, acabou, e agora a gente volta para o livro didático de novo, porque o livro didático é que vai dar as indicações do que a gente fazer. Não estou dizendo com isso que o livro didático não deve ser usado, ele vai ser usado. Mas ele vai ser usado, por exemplo, às vezes no inventário vai aparecer a organização de conteúdo que é necessário discutir imediatamente e que às vezes está lá no final do livro didático. Não está nas primeiras páginas, não está no bloco 1, não está na... Então, é a realidade real que vai dizer os conhecimentos que a gente tem que buscar para esclarecer essa realidade. Não sei se está dando para vocês entenderem. Na educação burguesa, na educação elitista, é assim, tem um conhecimento e o conhecimento tenta mostrar a realidade. Agora não, nessa perspectiva da educação do campo, você tem uma realidade pura aqui, uma dimensão real, e isso vai exigir de você qual conhecimento buscar. Quer dizer, é aqui que demanda qual conhecimento buscar. Não é um conhecimento apartado, tá? Então, mas o cuidado que a gente tem que ter aqui, ao descobrir esse conhecimento da vida real, a gente não se limitar a ele, a gente esclarecer esse conhecimento com o conhecimento da vida real, do conhecimento sistematizado, que pode esclarecer muitas coisas, né? Tá. Então, o processo de realização do inventário deve ser um trabalho bastante educativo, ou seja, ele não pode ser uma obrigação que a gente faz por fazer, né? Ele precisa ser educativo, tanto para os professores, quanto para os estudantes, quanto para a comunidade, porque muitas coisas quem vai fornecer é a comunidade. Então, por exemplo, vamos supor se vocês forem fazer inventário das nascentes que tem na comunidade. Às vezes, quem sabe disso é algum morador da comunidade que sabe. Aí nós vamos fazer um levantamento das espécies, né, arbóreas que tem na região.
Às vezes, quem sabe isso é um morador, às vezes é uma pessoa. Então, a realização do inventário, ele pode ser para todo mundo, ele é um processo educativo para todo. E também os seus resultados podem ser educativos, né? Então, às vezes, a gente descobre muitas coisas mediante a pesquisa que a gente faz da realidade. Às vezes, a gente tem uma visão, às vezes, ingênua, né, das relações, às vezes, tem uma visão ingênua das pessoas, e com a pesquisa, isso, às vezes, esclarece essa visão ingênua. Por isso que ele é um processo educativo. Então, para ele ser um processo educativo, não basta a gente baixar um decreto para fazer. Ele precisa um planejamento, né, coletivo, né, uma organização coletiva, distribuição de tarefas, participação efetiva dos estudantes, né? Todos precisam entender o processo em andamento, né, os objetivos, as crianças os jovens e as crianças, os adultos, os sujeitos da escola, precisam entender por que a gente precisa ler a realidade, entender a realidade. Então, todos precisam ter clareza disso, por isso que às vezes é um trabalho que vai demorar um pouco, não é um negócio que você faz de um dia para outro e já resolve o caso, não. Porque é importante que todos estejam convencidos dessa importância do estudo da realidade, né? Apropriar-se dos conteúdos, das perguntas, das observações e tal. Então, às vezes, quando você está na sala de aula, precisa de alguns dias na sala de aulas, alguns estudos prévios para fazer essa preparação para fazer o inventário. Os professores, da sua parte, precisam sentar, refletir, estudar bastante, né? Para pensar. Então, isso vai demandar aí um tempinho já na escola. E pensar o inventário também, observando em que medida aquelas revelações, aqueles dados que o inventário vai trazer, pode ajudar você a organizar os conteúdos de ensino para incluir nos planos de estudos da escola, né? Então, ao fazer um inventário para a escola, para que esse inventário ajude nos trabalhos do ensino e da organização da escola, não é que a gente vai fazer assim, ad eterno, mas também não pode ser um negócio muito corrido, que tem que fazer amanhã, que tem que... Então, se for fazer assim, geralmente, às vezes, o processo se atrapalha. Então, é importante pensar diferente, assim. Então, isso que a gente já disse, assim, alguns passos para fazer o inventário. Primeiro momento, o planejamento, né, dessa realização, isso que nós estamos dizendo, que às vezes demanda algum tempo, né? A realização em si, que um momento é o momento de planejamento, mas outro momento é o momento de ir para campo, né, que nós estamos chamando de realização em si, que implica a coleta dos dados, que as crianças vão para o campo, às vezes é o professor, às vezes as turmas maiores, veja o que pode caber para os pequenos, para os maiores, o que pode caber para os menores, enfim, a coleta dos dados em si. Bom, se coletamos os dados, isso pode durar um tempo também na escola, né? Não é que a criança vai todo dia ir para o campo procurar dados, não. Então, tem que ter um equilíbrio. Por exemplo, se a gente vai fazer uma pergunta para os pais, essa pergunta tem que ser discutida, essa pergunta tem que ser escrita, essa pergunta tem que ser lida, relida, porque aí você, ao mesmo tempo que você exercita um trabalho que você vai fazer, você exercita também o processo de leitura e escrita na escola. O terceiro momento do inventário é a sistematização e organização dos dados, ou seja, de posse já do que tem, como organizar isso. Então, como organizar e sistematizar os dados também pode ser um processo pedagógico, né, na sala de aula, ou seja, como contar, né, como fazer tabelas estatísticas com os estudantes, como organizar, por exemplo, o levantamento da história do lugar, como sistematizar a memória, como sistematizar as espécies que foram encontradas, como organizar as inúmeras manifestações culturais que apareceu no inventário. Então, o processo de sistematização, ele é um processo e organização dos dados bastante demorado. Se necessário for, pode pedir ajuda também fora, pedir ajuda a um professor, a uma pessoa que tem essa capacidade de sistematização e escrita de dados, tal. Mas nunca pode deixar os sujeitos da escola fora, né? Não é, a gente recebeu os dados aqui, chegou um professor da universidade, ele sabe sistematizar dados, ele já é professor, ele já é pesquisador, então a gente vai entregar na mão dele. Não, não é isso. Então, por isso que nós estamos falando, o processo do inventário é um processo educativo. Então, não é para entregar, a finalidade não é entregar um professor, uma pessoa extra, né? A finalidade é que alguém faça com vocês, lá na escola, lá na comunidade, para que vocês aprendam, se apropriem do processo. Então, a gente está falando de chamar alguém no sentido de ajudar, de contribuir nesta
conclusão e na elaboração como um todo, né? A universidade pode ajudar, os professores podem ajudar, mas não pode substituir os sujeitos principais desse processo. Então, a partir disso pode ter alguns produtos, né? Por exemplo, o inventário pode trazer alguns produtos, como, por exemplo, um mini museu para preservar a história do lugar, né? Pode ter álbum de fotografias que vocês têm. Hoje está bastante fácil, né? Você chega numa casa, a pessoa diz, olha, aqui tem a fotografia dos primeiros moradores. Com essa história do celular, que geralmente no campo todo mundo tem, na cidade e tal, tira uma foto. Antigamente a gente precisava levar aquela foto para casa para poder tirar outra foto, não sei o que lá. Hoje é um processo imediato, né? Então por isso pode constituir arquivos de fotografias do lugar, né? Fazer uma linha do tempo, né? A partir de fotografias, as crianças podem fazer isso, os estudantes podem fazer. As entrevistas, vocês podem construir tanto transcrição, quanto posso construir arquivos de conversas gravadas. Pode construir bancos de sementes. Então, assim, tem comunidades que são riquíssimas em variedades de sementes, então pode construir a partir já da indicação de que os técnicos ajudem, né? Pode construir herbário das principais plantas da região. Se levantou se levantou receitas, modos de culinária e tal, pode fazer um caderno de receitas culinárias. Se vocês, por exemplo, chegou numa comunidade e o agricultor lá disse, olha, eu não uso agrotóxico, eu não uso venenos e tal, aqui eu cuido dessa forma, pode capturar também essa receita, organizar também as formas de alternativas, né, de combate a pragas e doenças e tal. Enfim, tem uma série de coisas, tanto de posse dos dados, tem uma série de coisas que a gente pode construir já os produtos. Esses produtos podem ser matéria-prima de estudos e encaminhamento de novos estudos. Tá. A gente aqui colocou para vocês um pouco o roteiro básico do inventário. Esse roteiro básico a gente tomou emprestado de um roteiro que o pessoal do MST fez e que orienta as escolas do campo no Brasil inteiro, nas escolas do MST. Mas ele serve, ele contribui, é claro, aquilo que eu já disse antes, ele contribui, mas ele não substitui aquilo que você está lá numa comunidade quilombola e lá tem outras demandas para além disso, então fique à vontade também para fazer. Aqui é só como uma sugestão, aquilo que a gente colocou bem no início, de que o que a gente está fazendo aqui são sugestões, são possibilidades. Mas o que diz que tem que ser feito, o trabalho do professor da escola do campo, a realidade lá é que vai dizer como o professor tem que se portar, que currículo tem que organizar, que conteúdos, e respeitando aqueles princípios da escola do campo, então a gente pode dar asas à criatividade para responder às demandas da escola do campo. Esse roteiro que o MST fez, ele divide em duas fases. Um que ele chama de fase 1, que ele chama de levantamento dos dados básicos, e a fase 2, né, que ele já faz outra questão. Então, na fase 1, eles colocam que eles dividem em 7 blocos. Então, acho que não é 7, são mais. Primeiro, levantamento dos recursos naturais, reconhecendo a biodiversidade. Nesse levantamento dos recursos naturais, eles propõem uma série de perguntas. Então, como a gente vai disponibilizar esse inventário para vocês, aí depois vocês verão lá quais são o tanto de perguntas que tem. Que vocês poderão usar algumas, tirar outras, enfim, pode usar à vontade. O bloco 2 é um inventário, é um outro bloco que é uma pesquisa sobre as famílias que compõem a comunidade, as características, as constituições da família, as características da constituição, aspectos sociais, econômicos e culturais, ou seja, o bloco 2 é sobre as pessoas que compõem a comunidade. O bloco 3 é sobre a produção naquela comunidade, os sistemas produtivos, das tecnologias e tal. O bloco 4 são formas de trabalho e de sua organização, que são as diversas formas de trabalho que tem na comunidade de levantar isso. Então, para cada bloco desse, tem lá uma série de perguntas. O bloco 5 são levantamento das lutas sociais, as formas de inserção e organização política das famílias. O bloco 6 é um debate sobre a escola, né? Ela tem vários itens que a gente pode levantar sobre a escola, a estrutura física, a forma de organização do trabalho, a questão curricular e tal. E o bloco 7 é o que fazem as crianças e os jovens no tempo em que não estão na escola, que isso é importante para a escola saber. Mas o menino sai da escola, ele faz o quê na comunidade? Ele fica jogando bolinha, ele trabalha com o pai, ele faz o quê? Isso ajuda a gente a pensar. A fase 2, o roteiro da fase 2,
é o levantamento visando aprofundamento dos estudos, né? Segundo esse que está lá esse roteiro já construído pelo pessoal do MST. É levantamento do percurso histórico da comunidade, né? Eles colocam que é importante reconhecer a história da comunidade, que transformações a comunidade já passou, né? O território onde a escola se insere, o percurso da comunidade, das famílias, do lugar, enfim, algumas coisas, né? E eles sugerem alguns levantamentos que já pode ser feito sobre a comunidade, as famílias, o agrossistema, buscar o histórico de transformação ocorrida no ecossistema da comunidade e por aí vai. No bloco 2, eles sugerem discutir a questão levantar dados, né, pesquisar a biodiversidade, o sistema de produção, trabalho e uso de tecnologias. No bloco 3, dessa fase 2, levantamento dos estudos socioculturais. E no bloco 4, o levantamento sobre os conflitos, lutas sociais e organização política na comunidade, né? Ou seja, essa é uma possibilidade, isso que a gente está colocando, ela é uma possibilidade de trabalho pedagógico, não significa dizer que a pesquisa da realidade ela precisa ser feita em qualquer lugar. Então, nós já demos exemplo aqui de uma que está sendo utilizada já em várias escolas do campo no Brasil inteiro. A gente quer dizer para vocês que esse estudo da realidade, ele também está assegurado na legislação. Eu estou insistindo nessa questão da legislação, porque nós estamos vivendo em tempo de muito conservadorismo. Então, pode ser que você comece um trabalho bacana lá na comunidade e daí a pouco vem um lá dizer que você não pode fazer. Que você não pode fazer porque aquilo é isso, aquilo outro. Então, vocês se calcem bastante com essa questão da legislação. Então, aí eu trouxe esse artigo das diretrizes operacionais, que ele diz, olha, o projeto institucional das escolas do campo constituirá no espaço público de investigação. Então, o que é o inventário, se não é uma questão de investigação, né? Articulação de experiências e estudos direcionados para o mundo do trabalho e o desenvolvimento social, economicamente justo e ecologicamente sustentável. Então, para vocês entenderem que você não está fazendo uma coisa clandestina, uma coisa fora do padrão, uma coisa que não está assegurada em legislação. Então, a realização de um inventário, ele está profundamente assegurado como uma dimensão pedagógica da escola, não precisa ter medo de fazer. E também como é que diz? Esses dados que o inventário vai fornecer pode ajudar também na construção dos projetos políticos pedagógicos.